Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem, espero que esteja se cuidando, como eu sempre falo. Então, hoje, conforme o combinado, a gente vai começar os estudos dos períodos, das escolas, dos movimentos literários. Vamos abordar o que acontece nessas épocas que acaba impactando na literatura. E como eu disse para vocês, vai ser muito importante a gente ter bastante embasamento histórico, conhecer bastante os acontecimentos históricos desses períodos, porque eles vão ser muito importantes para a gente entender porque as pessoas se expressavam daquele jeito. A gente vai começar então com o trovadorismo, que a gente também costuma chamar de origens europeias, são as nossas origens literárias do português. E a gente vai estar então falando do período da Idade Média. Tá? É neste contexto que a gente vai estar inserido. Eu vou abrir minha apresentação. Então, essa aula ela vai falar do trovadorismo. No livro de vocês está como origens europeias, mas é a mesma coisa, só que aqui eu já estou usando o nome do movimento literário, da escola literária que a gente tem. E como eu também comentei, eu dividi em duas aulas. Nessa a gente vai falar muito do contexto histórico, o que acontecia nesse período. E na seguinte a gente vai falar então da obra literária, do que as pessoas escreviam nessa época. Eu coloquei aqui na capa esse castelo, né, já que a gente está falando da Idade Média, parece até um castelo da Disney, só que vocês vão ver que não é nada disso. O quanto a Idade Média foi um período bastante difícil, sombrio para a humanidade. Antes da gente falar do trovadorismo e do contexto histórico do trovadorismo, a gente vai entender um pouquinho o que é historiografia literária. Por que a gente divide os estudos da literatura em períodos históricos, em períodos literários, né? Por que isso acontece? E depois a gente vai falar do contexto histórico do trovadorismo e depois sobre a atividade bem brevemente. Então, o que é historiografia literária, que é a área que a gente vai entrar agora nos estudos literários? É o estudo e a descrição das características de cada movimento, escola, período, época literária. Como eu já adiantei, essas características são muito influenciadas pelo contexto histórico daquele momento. Já comentei isso nas aulas com vocês. Por exemplo, agora que a gente está vivendo num período de pandemia, onde as pessoas têm ficado muito sozinhas, isso provavelmente vai se refletir nas artes, na literatura, na pintura, na música, porque uma das funções da arte é exatamente, né, refletir a sociedade em que ela está inserida, refletir o que o artista está sentindo. Então é por isso que a gente divide esses períodos, até para facilitar nosso entendimento dessas obras e também o entendimento da história, do contexto de cada época. Na literatura portuguesa, brasileira, porque a gente começa com a literatura portuguesa, a gente tem os períodos do trovadorismo, do humanismo e do classicismo, que não estão aqui neste quadro. São esses que a gente estuda antes do Brasil, antes dos portugueses chegarem aqui. Daí, a partir de quando os portugueses chegam, a gente tem essas escolas, ou estilos, ou movimentos literários. E a gente vai estudar todos eles ao longo do ensino médio. Neste primeiro ano, se não me engano, a gente vem até aqui, até o arcadismo, tá? Isso aqui é só para vocês saberem mesmo, só mais a título de até mesmo adiantando a informação de como essas escolas literárias são divididas. Isso aqui é muito importante que vocês memorizem e no exercício de hoje vocês vão ver. Não dá para estudar literatura sem estudar história. A gente vai estudar história sempre que a gente estiver falando de literatura, sempre que a gente estiver falando de artes num contexto geral, porque como eu já coloquei, a história, os acontecimentos acabam se refletindo nas artes, consequentemente também na literatura. Então agora a gente vai falar do trovadorismo, né, que é essa desculpa, gente, que é essa escola literária que se passa na Idade Média, bem no início ali da Idade Média, até por volta de 1400 e pouco. Ela começa em 1100 e alguma coisa, vai até 1400 e pouco, ali depois tem o ano certinho. E a gente vai, então, se deslocar da onde a gente estava. A gente estava na Grécia até as aulas atrás, lembra? Estudando gêneros literários, o épico, o lírico, o dramático. A gente estava na Grécia Antiga.
antes do nascimento de Jesus Cristo, então mais de 2000 anos atrás. E agora a gente dá um salto bem grande na história e vem para a Europa e vem por volta do ano de 1100. Tá? Então a gente atravessa uns 1000 anos, 1000 e poucos anos no mínimo, para falar deste período aqui. Contextualizando, né? A gente estava na Grécia, ali, já comentei com vocês que a Grécia é muito importante porque ela vai dar essa estruturação da literatura, que são aqueles gêneros que a gente estudou. Depois, a Grécia ela vai ser invadida pelos romanos, vai ter o que a gente chama de Império Romano, que foi um império muito poderoso que invadiu Grécia, África, boa parte da Ásia, então que conquistou boa parte ali do continente europeu, asiático, também parte do continente africano. Então esse Império Romano, só que o que acontecia quando uma civilização invadia e passava a dominar a outra? Geralmente acabava-se por falar, não, agora você não vai mais seguir tua cultura e você é obrigado a seguir a minha. Isso aconteceu aqui no Brasil quando os portugueses chegaram, né? Os indígenas foram proibidos de seguir sua cultura, sua religião, de falar sua língua e tiveram que aprender as coisas dos europeus. O Império Romano não fazia isso, ele só dominava mesmo financeiramente, economicamente, mas quanto à cultura ele deixava livre. Então, pelo contrário, o Império Romano vai assimilar muita coisa da civilização grega. A cultura, os deuses, a questão da filosofia, da literatura. E esse Império Romano, quando ele começa a se dissolver ali na Europa, vai começar a formar os países que a gente tem hoje. O Império Romano é ali na Itália, né? O centro dele é ali, Roma, mas ele se estendeu por toda a Europa e depois ele começa a se dissolver, começa a enfraquecer, né? Começa a ficar muito grande, fica difícil de administrar, tem várias invasões e daí vai gerar os países que a gente tem hoje. Então a gente está neste momento do Império Romano se dissolvendo e os países começando a se formar. É este momento que a gente está. Então, como eu adiantei para vocês, o período do trovadorismo vai de 1189 a 1434, ou seja, antes do descobrimento, da chegada, da invasão, como vocês preferirem chamar, dos portugueses no Brasil. Esse início é marcado por este texto aqui, que se chama Canção ou Cantiga da Ribeirinha, que é o texto mais antigo que a gente tem ainda em galego-português. É uma mistura do português com galego, que era uma língua falada na região da Galícia, ali perto da França. Então, o português ainda muito iniciante, muito. Depois, na próxima aula, a gente vai ver. A língua vai sofrendo modificações. Então, a gente tem o primeiro texto em português, o mais antigo, é esse texto, a Canção da Ribeirinha, que é escrita em 1189. É uma cantiga de amor, ou seja, é uma declaração de amor. Então, e o que a gente tem de acontecimento histórico nesse período que eu falei que a nossa aula ia falar disso? Então, a gente, recapitulando, o Império Romano se dissolveu e os países europeus estão começando a se formar, né? Portugal, Espanha, França, Itália. Então, eles começam a se formar, a se estruturar. Nesse período, a gente tem uma instituição que manda em tudo, que é a mais poderosa de todas. Ela está em todos os lugares, que é a Igreja Católica. O Império Romano havia abraçado o catolicismo, havia se tornado um império católico, né? Tanto que o nome da Igreja Católica é Católica Apostólica Romana, por causa disso. Então, esses países que eram, né, que tinham domínio do Império Romano também eram católicos. E a Igreja Católica era muito poderosa nesse período. Ela tinha grande influência na nobreza, nos reis. Ela era praticamente a mesma coisa. Os reis não faziam nada sem que a igreja aprovasse. Ela cobrava grandes dízimos das pessoas. As pessoas davam muitas terras, gado, dinheiro para a igreja. Então a igreja era poderosa também no sentido de ter muito dinheiro, de ter muitos recursos. Dinheiro aí nessa época a gente pode falar de ouro, algo nesse sentido, nem era notas em si ainda, tá? Muitas propriedades. Essa influência também de poder, de que nada acontecia sem que ela deixasse ou concordasse. Ninguém se separava, ninguém vendia uma terra. Separava no sentido de separar de países, né? Não de separar de casal, porque isso era proibido. Então,
A Igreja Católica que mandava. Esse eu acho que é um ponto central deste período, que vocês não se esqueçam, que depois vai falar nos próximos acontecimentos, vai influenciar muito. Ela era a instituição mais poderosa dessa época. Ela botava medo na nobreza, ela botava medo nos demais fiéis, nos camponeses, enfim, ela que mandava. Como sistema econômico, a gente tem o sistema feudal nessa época. O que é o sistema feudal? As pessoas, os países ainda estavam se formando, então você não tinha eles consolidados ainda, mas você tinha os feudos, que eram grandes propriedades. Tinha o senhor do feudo, que geralmente morava numa fortaleza, num castelo, uma propriedade melhor, uma casa melhor. E as pessoas que trabalhavam ali para eles, os camponeses, em troca quase de moradia e de alimentação. E daí depois gerava a produção para essas pessoas. Então, imagina mesmo uma propriedade rural, né? A gente está falando de um sistema de quase nada de cidades, as cidades ainda muito pouco desenvolvidas, a gente está falando muito de um sistema rural mesmo. Então, ali as pessoas criavam gado, plantavam trigo, e demais coisas para se alimentarem. O pão era um alimento muito fundamental nessa época, então os grãos, cevada, trigo, leite, a vaca, carne, porco, galinha, então algo bem rural, e essas pessoas tinham direito à moradia, com tudo que trabalhassem para aquele senhor feudal e mandassem toda a produção para essa propriedade, para esse dono, e tiravam para si da subsistência. E daí o que acontecia? A gente tinha um sistema de troca, como eu falei, antes não tinha dinheiro, então a gente tinha o que a gente chama de escambo. Os feudos acabavam trocando as coisas entre si para garantir a sobrevivência. Um feudo cuja produzisse mais trigo, trocava com outro que tinha mais leite, porque tinha bastante gado. E assim as pessoas iam sobrevivendo. Então a gente não tinha o dinheiro ainda estruturado, ele vai aparecer só depois. Era muito um sistema de troca, tá? Algodão para fazer tecido, então para fazer roupa, casacos de pele. Então cada feudo acabava meio que se especializando numa produção e trocando com os demais para garantir a sua sobrevivência, a sobrevivência das pessoas que moravam naquela propriedade. As pessoas morriam muito jovens na Idade Média. A média de vida era de 30 a 40 anos, tá? E isso tinha vários motivos. Primeiro eram as próprias condições de vida, Com exceção do senhor feudal, da nobreza e da igreja, ninguém era rico. As pessoas viviam com o mínimo. Então, isso já não garantia uma saúde muito boa para que elas pudessem viver bastante. O trabalho pesado na roça, então sem as condições de sobrevivência adequadas, acabavam então por gerar essa mortalidade precoce. As pessoas morriam muito cedo. Aqui a gente não tem ciência praticamente nenhuma, isso na Europa, tá, gente? Os países árabes já eram mais desenvolvidos, mas na Europa zero ciência, não se existia ciência. E quem que não deixava a ciência avançar? A Igreja Católica. A Igreja Católica então perseguia, recriminava qualquer um que resolvesse pesquisar sobre a natureza, sobre os planetas, sobre coisas, por exemplo, que na Grécia já havia sido provado, como a questão da Terra ser redonda. Então a gente tem o retorno desses dogmas sendo contestados, dessas verdades, Então a Igreja Católica que vai levantar um dogma de falar que não, a Terra não é redonda. E quem ousasse ir contra era duramente perseguido. Então a ciência era algo proibido mesmo, inimaginável. Então, o que contribuía ainda mais para a mortalidade precoce. Se alguém ficasse doente, não havia pesquisas, não havia médicos para poder curar aquela pessoa. E tudo era visto como castigo de Deus. Fulano ficou doente, é castigo de Deus. É Deus que mandou. Choveu muito e perdeu toda a plantação. É castigo de Deus. Então se aceitavam muitos acontecimentos naturais, digamos assim, e que a ciência poderia resolver como lições divinas. Então tudo era por causa de Deus.
Então era meio que viver e esperar a vida passar, e se viesse alguma doença, alguma tragédia, né, foi Deus que mandou e deu e tá tudo certo, porque a Igreja Católica exercia um grande domínio sobre as pessoas. Então, né, a gente tinha muitas doenças, já que a gente não tinha ciência, a gente tinha muitas doenças. Lembrando também, já vou adiantar até o próximo, que a gente tinha condições de higiene muito precárias, não tinha tratamento de esgoto, então, né, as fezes, urina, tudo jogado a qualquer lugar, né, água suja, aqueles filmes que a gente vê de Idade Média, que é lindo, castelo, aquelas roupas lindas, tudo mentira, era muita sujeira. Então, não tinha essa noção de lavar alimentos, por exemplo, porque você não tinha noção mínima de ciência, você não sabia que tinha, né, que lavar o alimento para tirar sujeira, para tirar bactéria. Então comia-se tudo muito sujo. E com isso as pessoas ficavam muito doentes. E o que acabava dando as mortes precoces. Então, por exemplo, às vezes uma coisa simples, um inflamadinho simples na mão, né? Ninguém cuidava, ninguém passava remédio, sim, ou então, quando muito, um unguento qualquer, um remedinho, mas sem muito embasamento científico, porque não tinha. E aquilo ia piorando até chegar na condição de muitas vezes ter que amputar. Amputações eram muito comuns na Idade Média, por coisas que eram banais, mas que não eram cuidadas. E como a medicina, né, quase não avançava, então o que tinha de recurso, né, que nem essa foto, e tem várias imagens assim na internet, pensa, era tudo muito sem anestesia, porque não se podia, né, investigar nada nesse sentido. Era mesmo muito sofrimento, uma época muito difícil. Eu já adiantei, né, pouquíssima higiene. Higiene zero, o que acabava dando doenças, o que acabava matando gente. Porque não se tinha esses conhecimentos básicos de ciência. E porque também se imaginem, a gente está falando de um continente que é bastante frio. Então, banho, né, quando os portugueses chegaram aqui, eles aprenderam a tomar banho com os indígenas. Banho, então, zero. E conforme ia esfriando, eles iam colocando aquela roupa uma por cima da outra, sujo, né, fedido. E quando tomavam banho, que era geralmente no período do verão, que equivale ao nosso inverno aqui, era assim, era uma baciona d'água, e daí entrava primeiro o pai, depois a mãe, tudo na mesma água. Entrava o pai, se banhava, entrava a mãe, se banhava, entrava os filhos, se banhava, até o mais novo, que acabava tomando banho naquela água que já estava mega suja, porque as pessoas ficavam meses sem tomar banho. Então, eu quero que vocês imaginem mesmo condições de vida lamentáveis, de higiene, de alimentação, de cuidados, de remédio, tudo. Não tinha. Neste período também, a gente vai ter o início da Inquisição, que foi um período marcado de grandes perseguições da Igreja Católica, né, principalmente as mulheres, porque como essas mulheres ficavam, né, na casa, em boa parte das vezes, então elas que conheciam, por exemplo, chás, né, alguns remédios que poderiam ajudar em tratamento de alguma doença. E isso passou a ser visto, né, como bruxaria. Então, o que era associado ao demônio. Então, neste período, a gente vai ter o início da Inquisição, que são essas perseguições, as pessoas eram perseguidas, julgadas, um julgamento bastante arbitrário, sem direito de defesa nenhuma, um julgamento bem de mentirinha, e enviadas para morrer na fogueira, porque, segundo a igreja, a fogueira, né, queimava os pecados daquela pessoa. Então, muitas mulheres foram mortas. Quem tentava fazer ciência também foi bastante perseguido, né? Se não negasse o que tinha falado, acabava, né, muitas vezes sendo condenado à fogueira. Então, tudo para a igreja manter o seu poder ali, muitas vezes também sob a forma de medo para aquelas pessoas. Então, as pessoas tinham medo de parar na fogueira, então ninguém contestava a Igreja Católica. A gente tem uma civilização, um contexto disso que a gente chama então de teocentrismo, que é Deus, a crença em Deus no centro de tudo. Então, as festas que tinham eram festas só religiosas, né? Tudo você fazia voltado para a religião, no caso a religião católica. O que a igreja falava não era contestado, e havia assim, e quanto mais ia ficando poderosa a igreja,
mas ia vendo também corrupção, ladroagem, né? Eles chegavam a cobrar mesmo propriedades e coisa. Ah, não, você só vai para o céu se você me der a parte da sua plantação aí de trigo. Então, e com isso, a igreja foi enriquecendo e aumentando o seu poder. E ela sempre governou nessa época junto ali com os reis daqueles países que estavam se formando. Então, ela vai estar muito alinhada, né, com a nobreza, porque para os reis também era muito vantajoso que as pessoas tivessem medo e não se rebelassem contra a igreja ou contra os reis que cobravam impostos ou contra os próprios senhores feudais. Esse sistema, que a gente chama de domínio, a gente tem os suzeranos e os vassalos. Os suzeranos são os senhores feudais e toda a reverência que eles tinham que prestar aos reis dos países que estavam se formando ainda em formação. Então, obediência, o senhor feudal devia obediência para o rei. E as pessoas que trabalhavam nos feudos eram os vassalos e deviam obediência para o senhor feudal. Então, caso tivesse algum conflito, né, esses países estão se formando ainda. Por exemplo, Espanha e Portugal viveram grandes conflitos durante boa parte do tempo. Então, o rei daquela Portugal que estava se formando e o rei daquela Espanha que estava se formando convocavam os senhores feudais, que convocavam os camponeses, as pessoas que trabalhavam ali para eles, a entrar nesses confrontos. E essa obediência que era devida, a gente tem o nome então de suzerano, quando é de senhor feudal para nobreza, e de vassalagem, os vassalos, quando é de camponeses, trabalhadores, para o senhor feudal. Então, esse é o contexto que a gente tem nessa época, né? Foi uma aula bem breve de história do que acontecia no período do trovadorismo. Então, o que vocês têm que levar, acho que de mais importante, é o poder da Igreja Católica nessa época, que impedia o avanço das ciências, da medicina, que comandava junto com a nobreza ali, aumentando o seu poder de propriedade, de poder de influência também, né? Os casamentos, os batismos, todas as cerimônias, então, que a Igreja Católica estava presente e, por exemplo, não havia um acontecimento, vamos supor, de a filha de um dono de uma propriedade com o filho de outro dono de uma propriedade sem que a igreja aprovasse. Então, ela era muito poderosa nesse momento e ela impunha esse medo, esse poder muito pela base do medo também, tá? Do medo. Porque as pessoas, eu acabei não falando, as pessoas eram muito ignorantes, eu vou falar isso na próxima aula, então a maioria não sabia ler, não sabia escrever, então também não tinha acesso a esse conhecimento que era a Igreja Católica que detinha e escolhia até onde ele podia ir. Por exemplo, a ciência, a medicina, isso era considerado contra a religião e isso não avançava. Então agora a gente vai para a atividade, que são questões no formulário sobre esses acontecimentos históricos. É só ir lá e responder. Acho que como eu tinha falado, vão ser questões mais objetivas em alguns momentos a partir de agora. Em caso de dúvida, vocês já sabem onde me encontrar, onde se comunicar comigo. E é isso. Obrigada. Até mais.